Eu achava que eu estava evoluindo, mas eu continuava cansada, exausta. Quanto mais terapia, ferramenta eu utilizava e achava que estava curando, mais cansaço e desânimo eu sentia. Eu demorei muito tempo para entender que o meu corpo era uma tecnologia inteligente e que ele sabia de coisas que minha consciência desconhecia. E eu vou te contar uma coisa que ninguém me contou quando eu despertei. O nosso corpo não acompanha a velocidade da nossa consciência, do nosso espírito e da nossa mente. E quando a gente ignora o que o corpo está falando, a conta chega. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Olá! Se você não me conhece, eu me chamo Tayane e aqui nesse canal a gente fala sobre espiritualidade e autoconhecimento. Quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade, autoconhecimento, física quântica, lei da atração, entender os padrões que estavam por trás de cada ato meu, eu sentia que eu estava crescendo, que eu estava evoluindo. Mas ao mesmo tempo eu não entendia por que eu vivia cansada, eu vivia exausta. Eu não tinha energia muitas vezes para nada. Eu sentia a cura, eu sentia o alívio em cada terapia que eu fazia, em cada processo de autoconhecimento, mas eu não sentia o meu corpo leve. Era um cansaço que não era só físico, era uma tensão constante, a minha mandíbula travava, os meus ombros sempre com aquela sensação de peso que a gente fica assim, um sono perturbado que eu deitava e não conseguia descansar, não conseguia desligar. E eu interpretava isso como uma falha. Eu acho que eu tô fazendo esses processos errados. Eu acho que eu não tô fazendo essas terapias direito. Eu acho que eu não tô fazendo essa prática direito. Será que essa cura foi feita mesmo? Eu achava sempre que tinha que fazer mais coisa, que eu tinha que meditar mais, que eu tinha que vigiar mais o tempo todo para minha vibração não baixar, que eu não podia errar, que eu não podia falhar, porque isso estava me afastando do meu objetivo. Só que ninguém nunca tinha me falado que eu não estava desalinhada nem fazendo nada errado nas minhas práticas espirituais. Eu só estava sobrecarregada. Existe uma fase que a gente passa no começo do despertar que a nossa mente consegue entender os padrões muito rápido. A gente consegue achar exatamente o lugar onde a gente estava errando, as coisas que a gente estava acreditando que não faz mais sentido. E aí você começa a enxergar tudo à sua volta. Padrões, energia, comportamento. Quando acontece algo, você enxerga exatamente ali o trauma que você tem, que você precisa tratar. Você consegue colocar consciência e luz em várias situações do seu cotidiano. Enxergar exatamente aonde está o erro, aonde está o problema que você precisa tratar. Mas é aí onde você percebe quando o seu corpo não consegue acompanhar. Porque a sua mente, inevitavelmente, vai ser mais rápida de entender as coisas. Só que é aí que entra a tecnologia separada do corpo, que ela não é em conjunto com a mente, nem com a sua consciência e seu espírito. Porque no nosso corpo, nós temos memórias antigas impressas no nosso DNA. A gente tem medos antigos, ritmos antigos, hábitos instalados. Eu lembro de uma fase que tudo que eu aprendi eu queria aplicar em mim. Eu queria sempre reagir diferente, eu queria ser mais consciente no meu dia a dia. E depois, quando algo não dava certo, ou eu saía daquela linha que eu tinha traçado para mim, vinha a culpa. Eu parava e pensava, como que pode eu ter tanto conhecimento, eu já saber de tanta coisa, e ainda reagir assim, desorganizar todos os meus sentimentos e meus pensamentos quando algo me desafia. Foi aí que eu percebi uma coisa extremamente desconfortável para mim. Eu não estava falhando em adquirir mais conhecimento, em elevar o meu espírito, elevar minha vibração. O que eu estava fazendo era ignorar os sinais que o meu corpo estava me mandando. Eu estava obrigando esse meu corpo, que até então estava desatualizado, a acompanhar minha consciência, minha mente e o meu espírito.
foi nesses momentos que eu me vi bloqueada para fazer várias coisas que eu queria, várias coisas que eu tinha vontade. Eu queria aplicar técnicas em mim. Muitas vezes eu queria fazer uma simples leitura de tarô e o meu corpo não aceitava. Ele não liberava a minha intuição, os meus conhecimentos. Ele travava literalmente. Porque o nosso corpo, ele precisa de segurança. Ele precisa se sentir seguro, inteiro. Ele precisa de pausa, de descanso, de rotina, repetição. Teve um dia que eu precisava criar conteúdo, que eu precisava trazer os meus conhecimentos aqui para o meu canal, porque a gente tem uma rotina certinha de gravação. Só que o meu corpo estava tão cansado e tão exausto que ele não conseguia liberar a minha mente para eu conseguir falar das coisas que eu precisava trazer. Eu sentava, eu escrevia um roteiro para tentar gravar. Na hora que eu colocava o telefone, minha voz simplesmente não saía. Eu começava a conversar, ficava falando baixinho, sabe? A voz não saía. Eu tentava colocar a força para essa voz sair, porque afinal é meu trabalho. Não é só quando a gente quer que a gente tem que fazer. Faz só o que quer é criança, não é mesmo? Só que simplesmente não saía, porque o corpo estava exausto. Ele não queria mais ter que pensar, ter que analisar, ter que se conectar. Ele só queria descansar. Então eu entendi que cada processo de cura que a gente faz, cada insight novo que a gente entra em contato, cada crescimento espiritual que você tem, você precisa dar uma pausa para o seu corpo integrar aquilo ali que você acabou de acessar. Porque o seu corpo, ele é uma tecnologia e ele tem vontade própria. Ele não é comandado pela sua mente, pelo seu espírito. Cada um é um. E eles só funcionam bem se eles estiverem alinhados. Todos juntos para um objetivo só. Só que quando você usa igual quando você integra muita coisa espiritualmente, mentalmente, você não dá tempo para o seu corpo acompanhar, ele automaticamente vai travar e vai bloquear qualquer coisa que você queira fazer. Seja trazendo doenças, seja trazendo bloqueios mesmo da sua mente, não conseguir pensar em nada, nem acessar as coisas que você já sabe e que você faz várias vezes no seu dia, na sua vida. Ele simplesmente vai esquecer, vai desligar para ver se você para e dá um descanso para ele. Antes de continuar, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui, deixa o seu like para me ajudar a trazer mais conteúdos como esse. E comenta aqui pra mim, você já se sentiu assim, com o corpo travado, sem entender o que estava acontecendo? Aí eu aprendi a integrar as coisas que eu trabalhava no meu espiritual e no meu mental, no meu corpo. Como que eu fiz isso? Eu parei de usar os estudos, as terapias, a espiritualidade mesmo como aceleração de desenvolvimento. Eu comecei a observar o meu corpo. A autopercepção de você, do que o seu corpo sente. É uma dorzinha aqui na mão, é uma dorzinha aqui no pescoço, aqui no ombro. Sempre que vinha uma dorzinha, eu parava para prestar atenção no que o meu corpo estava sinalizando. Igual agora, tô sentindo uma dorzinha aqui na barriga, mas essa dorzinha é num lugar que eu já sei o que é. Meu corpo está precisando de mais água. Inclusive, vou beber agora. Aí, nessas observações, eu comecei a prestar atenção durante alguma discussão. Quando eu tô muito cansada, quais que são os lugares que doem, que incomodam? Durante as tarefas simples do dia a dia. Como quando você tá lá, lavando uma louça. Não coloca nada para assistir, porque eu tinha mania de colocar podcast ou aula, alguma coisa, sempre que eu tava fazendo alguma coisa, lavando louça. Um tempo ocioso, como se diz, mexendo com as mãos ou fazendo alguma coisa, em vez de eu ficar sozinha comigo mesma, prestando atenção no que estava acontecendo, eu sempre colocava alguma coisa para assistir ali. E isso me atrapalhava muito a me auto-perceber. Eu comecei a perceber que esses sinais que o corpo me dava sempre chegava antes da mensagem chegar na mente. Então, ele me mostrava o que estava para acontecer antes de eu poder mentalizar e racionalizar o que estava acontecendo. Ele sempre pedia uma pausa antes de colapsar.
Por isso que muitas vezes eu travava, não conseguia fazer nada, porque ele chegava no limite. Quando eu comecei a observar ele e parar antes de travar, as coisas mudaram. Comecei a entender que o meu corpo era o meu maior aliado no meu desenvolvimento espiritual. E eu passei a respeitar ele como um templo sagrado e principalmente um portal de sinais para saber como que você tá internamente e externamente. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você esteja estudando, curando, crescendo, se desenvolvendo e ao mesmo tempo continua se sentindo cansada, sobrecarregada, estressada com todo mundo. Entenda que talvez o seu corpo não está tentando te sabotar, nem sabotar os planos que você fez para você. Ele está tentando te proteger de um ritmo que ele ainda não está conseguindo sustentar. Saiba que se você está vivendo isso é completamente normal no nosso caminho do desenvolvimento espiritual. Se você sente que te ajudaria a ter um apoio nos dias que você se sente mais estressada, sobrecarregada, com insônia, com ansiedade, eu preparei um e-book com todas as minhas práticas-chave, que não gastam muito tempo para realizar, mas sempre me ajudam demais a aliviar esses sintomas e esse esgotamento que a gente sente. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.